Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, abra os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento, que essa palavra venha fortalecer a nossa fé nos momentos de dificuldade, de prova, de lutas, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Nós vamos falar hoje sobre as provas da fé. A nossa fé, ela é provada. A nossa fé, ela passa pelo teste da prova. Todos nós vamos enfrentar momentos de prova, que a nossa fé, ela vai ser provada, ela vai ser testada. A Bíblia diz aqui em Tiago, abra aí por favor, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, no versículo 12. Ele diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então a nossa fé, ela é provada. A pessoa, ela não prova a fé dela não é aprovada quando ela está dando testemunho. A fé dela não é provada quando ela está contando vitórias. A fé dela não é provada quando ela está vivendo o melhor momento da vida. Não. A fé não é provada porque você ora, porque você lê muito a Bíblia, porque você vem muito à igreja, você é assíduo na igreja. Não, não. A nossa fé, ela é provada, ela é testada nos momentos de tribulação, de provação, de dificuldade. Quando nós estamos no meio do olho do furacão, é que a nossa fé, ela é testada, é que a nossa fé, ela é provada. E você vai ver inúmeras situações na Bíblia em que homens de Deus foram submetidos à prova e eles não foram reprovados. Olha Sadraque, Mesaque e Abidnego, por exemplo, que foram jogados dentro de uma fornalha, mas mesmo assim eles não se curvaram e permaneceram firmes com Jesus. Eles não abriram mão da fé, eles não se acovardaram. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. José, quando foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Jó, que perdeu tudo da noite para o dia. Então a nossa fé, ela vai ser provada. E nós temos que tomar cuidado para nesse momento nós não sermos reprovados. E quando é que nós somos reprovados? Quando nós começamos com os nossos porquês. Entenda, não é porquê, é para quê? Porque tudo que Deus faz tem propósito. Deus, ele é intencional. Deus não faz nada sem um propósito. Por isso está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito. Então a dor que eu estou passando hoje tem um propósito. O sofrimento que eu estou enfrentando hoje tem um propósito. A situação que eu estou enfrentando tem um propósito. Eu tenho que crer assim, ver assim. Porque se eu e você, quando Deus nos encontrou, porque às vezes a pessoa fala assim: eu encontrei a Deus. Não, não, não. Deus não estava perdido. Quem estava perdido éramos nós. Nós não encontramos a Deus. Deus
nos encontrou. Ou seja, se nós não tivéssemos caídos, nós não teríamos o Deus que levanta, não teria nos encontrado, se nós não tivéssemos caído. Se nós não tivéssemos fraco, o Deus que fortalece não teria nos encontrado. Então, a dor, ela teve um propósito. A dor nos trouxe para Deus. A dor fez Deus nos achar. A dor nos levou a buscar a Deus, a invocar a Deus. Então, há um propósito em tudo que nós passamos. Agora, quando nós estamos vivendo essa situação, é assim que a gente vê? É essa visão espiritual que a gente tem? Não é. E, gente, olha aqui para mim, por favor, não tem super-herói. Não pensa você que a gente não é super-herói, não. A gente sente o baque, o tranco também. As pernas tremem, balança. Isso acontece com todo mundo. Olha os homens da fé do passado. Olha os heróis da fé do passado. Você acha que eles não tremeram na base? Não, tremeram. Você acha que eles não sentiram? Sentiram. Que a nossa natureza humana grita, a nossa alma grita quando nós estamos no meio de dificuldade. É natural, é normal, a gente é ser humano. Há momentos que você passa por lutas que você quer desistir. Há momentos que você passa por situações que você questiona. Quem já questionou aqui? Não é só você não. Quem nunca cometeu esse pecado, que atira a primeira pedra, de questionar. A gente vem para Deus cheio dos nossos por quê? Por que isso? Por que eu? Por que eu fui escolhido? Por que eu fui premiado? Logo eu, não faço mal para ninguém, meu Deus, por que aquilo? Não é assim. Nós começamos com os nossos questionamentos, isso é natural. Quando você olha para a história de Jó, você vê que Jó, ele começou no início também a questionar. Só que teve um propósito. Você vê que quando Jó, ele entende toda aquela situação, olha o que ele fala. Ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, tudo que me aconteceu foi necessário para que eu conhecesse a Deus de fato e de verdade. Quer dizer, um propósito. Mas quando ele estava passando por aquela situação, ele viu assim? Ele compreendeu assim? Ele teve esse entendimento? Claro que não. Quando nós estamos envolvidos emocionalmente com a situação, a gente se enche de porquê. A gente chora, é natural. Só que tudo tem um propósito. Por quê? Porque Deus não faz nada sem um propósito. No livro de Jó, no capítulo 30, no versículo 25, olha só o que diz aqui, vamos lá. Capítulo 26, vamos lá, Jó 30, 26. Ele diz assim: todavia, aguardando eu o bem, então me veio o mal. Esperando eu a luz, veio o quê? A escuridão. Alguém aqui espera o mal? Você espera o mal? Você acorda pela manhã dizendo assim: meu Deus, vai dar tudo errado para mim hoje. Olha, hoje vai vir muita má notícia, é assim? Não, a gente acorda com fé, crendo que tudo vai dar certo, declarando bênção sobre a nossa vida. Só que na maioria das vezes, o que acontece? Lutas, provas, desafio, as coisas que eram para dar certo, dão tudo errado. É a prova da nossa fé. A gente espera o bem, vem o mal, espera a luz, vem a escuridão. Então Jó estava ali, se enchendo dos seus questionamentos, dos seus porquês, querendo entender aquela situação, se apoiando na sua própria justiça, porque o problema de nos considerarmos justos demais, de fé demais, homem de Deus demais, santo demais, o problema é que quando as coisas nos acontecem, o que a gente
como é que a gente fica? Chateado. Porque a gente diz, meu Deus, eu sou homem de Deus, eu faço tudo certo, eu sou justo, eu sou uma pessoa de fé. Só que a gente não entende que Deus está permitindo aquela situação não para nos destruir, mas Deus está permitindo aquela situação para forjar o nosso caráter, para fortalecer a nossa fé, para nos tornar uma pessoa mais forte, madura espiritualmente, emocionalmente. Você vê que tem pessoas que saíram de situações mais fortes, pessoas que hoje têm experiência, pessoas que hoje, quando senta para orientar alguém, ela fala com propriedade de coisas que ela viveu. Isso é muito forte, ela está falando de experiências que ela passou. Você pode ver que toda pessoa que passa por uma grande luta e supera, ela sai do outro lado mais forte, mais íntima de Deus, porque ela ora mais, ela busca mais, ela se aproxima mais de Deus, ela busca mais a Deus. Então não queira saber, Deus, Ele não tem obrigação de nos explicar o porquê que nós estamos passando por isso. Quando você olha José, é bonito, é lindo de se ver, quando você vê uma pessoa que, depois de ter passado por tudo que ela passou, você vê que ela não está magoada, ela não está ferida, ela não está machucada, que você sabe que tem pessoas que ela é reprovada, porque ela passa por tudo isso, ela fica ferida, ela fica magoada com Deus, ela se entristece com Deus, ela muda, a fé dela adoece, ela muitas vezes até fica dentro da igreja, mas ela fica ferida, magoada com Deus, chateada com Deus, porque ela passou por aquela situação, e ela fala, não é possível, como é que Deus permitiu eu passar por isso? Outros até sair da presença de Deus, sai. Mas é bonito quando você vê alguém que depois de ter passado por tudo que passou, sai da situação com a maturidade de José, porque quando ele está diante dos seus irmãos, ele fala assim para os irmãos, olha, não se preocupe não se preocupe não, porque Deus cuidou de tudo, Deus foi quem me enviou adiante de vós, para que eu preservasse a minha vida e a vida de vocês. Quer dizer, ele entendeu que aquilo ali não eram os irmãos, mas era o próprio Deus que usou aquela situação para que ele chegasse aonde chegou. E nós temos que ver e crer assim, porque se você não crê assim, você morre espiritualmente, você morre na fé, como tem muitas pessoas que morreram na fé, muitas pessoas que estão apagadas na fé, que antes eram acesas e hoje estão apagadas, antes estavam na fé e hoje estão mortas. E por quê? Porque elas se machucaram com o que aconteceu com elas. Cuidado para você não se machucar, cuidado para você não se ferir, cuidado para você não se magoar com Deus. Cuidado, porque essa situação é para a glória de Deus. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Essa situação que você está passando é para mostrar o poder de Deus. Você já percebeu que Deus nunca age no início, sempre no fim, quando os recursos acabam? Olha para os heróis da fé. Deus sempre agiu no fim, não no começo, para que ele fosse glorificado. Lá no capítulo 40 de Jó, no versículo 4, olha o que Jó fala. Vamos lá, Jó 40, no versículo 4. Olha o entendimento, olha como a visão ela muda. Jó 40, versículo 4. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho à boca,
Uma vez tenho falado e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Aqui Jó falou assim: não, chega. Eu não vou ficar tentando entender, eu não vou ficar aqui questionando, eu não vou ficar aqui me lamentando, eu não vou ficar aqui murmurando, eu não vou me vestir de murmuração. Eu vou colocar a mão na minha boca e que seja feita a vontade. Vontade de quem? A vontade de Deus. Amém? Aí lá no capítulo 42, no versículo 10, diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quer dizer, a preocupação já não estava mais nele, ele estava orando pelos amigos. Ele já não estava mais questionando por que isso, por que aquilo outro, por que meu casamento acabou, por que aconteceu isso com os meus filhos, por que eu adoeci, por que a empresa fechou, por que aconteceu isso, por que Deus permitiu aquela injustiça, por que Deus permitiu aquela situação. Ele permitiu para que ele fosse glorificado. Amém? É essa fé que nós temos que ter. É essa confiança que nós temos que alimentar em Deus. É essa confiança. Em Romanos, capítulo 5, no versículo 3, Romanos 5:3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha o que ele está dizendo aqui, que nós temos que nos gloriar mais nas tribulações. Agora, você já viu alguém se gloriando nas tribulações? Já viu alguém? Ah, meu Deus, graças a Deus, que bom, estou passando uma luta, mas eu sei que isso vai servir para fortalecer a minha fé. Ah, meu Deus, eu estou passando uma dificuldade, mas eu creio que isso vai ter um propósito forte lá na frente. Ah, eu estou passando uma luta, mas eu sei que Deus está comigo. Você já viu alguém dizendo isso? Difícil. Mas você vê gente se gloriando. Ah, Deus me abençoou, comprei meu carro 0. Ah, Deus me abençoou, casei esse ano. Ah, Deus me abençoou tanto, abri meu negócio. Mas e na hora da luta? Na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora do fogo, é aí que nós temos que mostrar para Deus que nós estamos firmes nele e que nós não abrimos mão da nossa fé. Amém?